Precisa entender isso. Porque a gente fala, Flamengo, goleou, assim, é o carimbo da goleada, parece que é o mesmo Flamengo o tempo todo. Não é. Não é o mesmo Flamengo o tempo todo. Sim. O Flamengo ideal tem a Arrascaeta, tem o Andrés como segundo volante, tem o Bruno Henrique, tem o Everton Ribeiro e a seleção do Uruguai já vai devolver o Arrascaeta. Daquele jeito, né? Meu Deus do céu. Ô, Zupac, então é o seguinte, hein? A gente tá falando, não é só uma questão de mudança de peças, né? Tem características diferentes. Então temos o dedo do treinador aí? É isso, Zupac? Tudo bem, William? Uma ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esporte. Acho que mais do que o dedo do técnico, eu acho que muito desses jogadores conseguem entregar o que eles entregaram contra o Bragantino e no jogo de hoje contra o Fortaleza, sem que a cobrança seja em cima do padrão, porque é impossível a gente exigir do Flamengo o padrão que o time tem com os seus principais jogadores, mesmo com um elenco forte como o Flamengo tem, né? Porque, e aí nem olhando tanto para os desfalques do Diego Alves, do Isla, do Davi Luiz que está machucado, mas especialmente olhando para frente. Qualquer time que você tirar os 4 jogadores com a importância que tem, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabriel e Arrascaeta, esse time não vai conseguir manter o padrão, né? Vamos pensar nos melhores times do mundo. Pega lá o Liverpool do Klopp, tira de uma vez só o Salah, o Mané, o Firmino ou o Jota, o que tiver como titular na época, e, sei lá, o Alexander-Arnold. Tira os 4 de uma vez. O time vai manter o mesmo padrão? É muito complicado. Ou pega o Paris agora, saca de uma vez só o Neymar, o Messi, o Mbappé, escolhe mais um, Di Maria, que não é sempre titular, ou qualquer outro ali. Não vai manter o padrão. E o Flamengo também não vai manter o padrão. Mesmo tendo um elenco forte, mesmo tendo um ataque com Michael, Vitinho e Pedro, que seria um ataque titular em vários outros times, um ataque que brigaria por Libertadores, né? Mas a exigência da manutenção do padrão, ela é utópica para mim, né? Então acho que nessa semana o Flamengo tinha 2 jogos muito complicados e a sua principal missão era pontuar bem, mais do que jogar bem ou manter aquele padrão. E o Flamengo conseguiu pontuar bem. Acho que o Renato, claro, tem os seus méritos, mas é um time bastante diferente e de maneiras diferentes conseguiu pontuar, né? Porque no jogo de hoje, como bem citado pelos companheiros, não foi um jogo de 3-0, foi um jogo bastante complicado. Enquanto estava 0-0, o Flamengo era superior ao Fortaleza, mas não criava tantas chances reais assim para construir essa vitória. E a partir da falha de marcação do Felipe Alves, o Flamengo faz 1-0. E aí a gente vê um comportamento que é similar em alguns momentos ao time titular, né? Foram vários jogos com o Renato que o Flamengo, no segundo tempo, nocauteou o seu adversário entre 5 e 10 minutos com 2, 3 gols. A hora que o adversário parou para respirar, o Flamengo já estava com 3-0. Foi o que o Flamengo fez hoje, soube fazer. Então, mesmo sem ter uma atuação brilhante, mesmo sem ter uma atuação destacada de fato, o Flamengo construiu uma vitória que é fundamental para a briga do campeonato. Se o Flamengo não vencesse hoje, eu estava preparado aqui para dizer que nesse momento nós não teríamos uma briga por título. Teríamos um time caminhando para o título, faltando 13 rodadas, com 13 pontos de vantagem. A vitória foi muito importante, mantém o Flamengo, por enquanto, só o Flamengo acompanhando o Atlético nessa briga. O Zupac, o Calçade, ele fez igual aqueles jornalistas, né? Impresso e tal, que deixa a manchete pronta. Ele terminou o primeiro tempo, a manchete estava pronta, estava tudo certinho lá, né? Galo campeão, era quase isso. Galo campeão, aquela coisa, né? Aquela coisa impactante. Aí veio o segundo tempo, 3-0, né? Aí, opa, volta lá, muda tudo, vamos mexer, mexe no texto, mexe no título, porque o Flamengo conseguiu reverter. Agora, sim, você inclusive deu gancho para essa história. E aí o Zupac falou também. Tem uma mudança do primeiro para o segundo tempo. Até de comportamento, né? Aquela mexida ali no vestiário. A gente tem uma adequação a jogadores com características diferentes. E aí a gente, claro, vai olhar para o banco, vai olhar para o treinador, certo? Que no meio da semana estava sendo acusado. Mas ó, tá vendo, Renato? Tem esse elenco todo, mas não sabe usar, mas tem problema quando muda e tal, etc. O Renato está conseguindo evoluir também naquilo que se criticava o Renato? Ele também está evoluindo nesse aspecto? Acho que a gente vive no futebol brasileiro, a gente vive uma loucura, né? Que a quarta-feira é um caos, o sábado é maravilhoso, aí a terça é uma desgraça, o domingo é espetacular, porque o Flamengo é o clube que até isso já começou, tá? Esse não é o primeiro jogo. O Flamengo, ele tinha 2 partidas atrás, assim, quando começa essa sequência sem folga, a do Flamengo é a maior de todas, com jogos que ele ainda tem por fazer.
tem que colocar no meio da agenda dele uma final de Libertadores. Até o dia 5 de dezembro, que é o dia que termina o Brasileiro, deixando de fora se Flamengo vai à final da Copa do Brasil ou não, ele era o que tinha 21 partidas para fazer. Então, e a gente quer o quê? Você quer times sempre os titulares e sempre um olhar mágico sobre um jogo que vai te deixar feliz da vida de assistir, tal, com a pior sequência do planeta, que é a do futebol brasileiro, que é a quantidade com péssima distribuição dos jogos. Só a quantidade já seria para arrebentar o futebol. A péssima distribuição desta quantidade enorme, o que acontece? Aí, tudo. Arrebenta. Né? Arrebenta. Então a gente vive a loucura. A quarta é linda. Hoje ele sabe mexer, hoje ele não sabe mexer. Tal. Ele chama no vestiário, já durante o jogo, ele já teve ali um papo com o Andrés, né, porque o Andrés está ali deslocado. Ele é um jogador que rende mais quando ele tem o jogo aberto à frente dele, não quando ele está de costas. Então, às vezes, para ter o jogo mais aberto, ele está um pouco mais recuado no trio de jogadores de meio de campo e não onde joga o Arrascaeta, que é outro nível para aquela função, tá? Para aquela função, né? Que poderia ter o Diego, que jogou a vida toda naquela função, mas não tinha o Diego. Então a gente tem que entender isso, e o Renato sente isso, como qualquer treinador, e ele, no vestiário, ele apela para os caras que ele tem. Até porque hoje a capacidade dele de mudança era diferente. Você tem 4 jogadores titulares. Quais são os jogadores que entram no Flamengo geralmente para dar aquela pancada ofensiva para mudar o jogo? O Michael. Michael, Vitinho e o Pedro. Estavam todos no jogo. Então Os caras já estavam ali. Apelar para os caras. E ali tem um time atento, né? Um centroavante que é muito bom nisso, que é o Pedro. Pô, um vacilo. O zagueiro tá ali, ó. Tá dançando na frente dele. Aí dá um clique, o cara resolve olhar, sei lá, o quero passando. O Pedro dá a volta nele, livre. Ele estava marcado. E ele faz o gol livre. Quer dizer, ali tem um erro nítido de marcação e um atacante que sabe se desmarcar. Sim. Com a colaboração do defensor, então fica pior ainda. E ali o jogo acabou, porque foi 1, 2, 3. Isso não diminui o Flamengo, isso também não torna o Flamengo cheio de heróis. Isso mostra a dificuldade que tem o Flamengo e todos esses times de prosseguir no futebol brasileiro. Porque quem já está lá no fundo do poço, esse também é o Zé. Isso aí é outra conversa. Agora, o Atlético tem a Copa do Brasil, a Libertadores está fora, mas a Libertadores tem que ser a preocupação. Porque tem a Libertadores no dia 27 de novembro, 2 semanas antes tem uma data FIFA, porque já veio o Arrascaeta machucado da data FIFA, já ficou um tempo fora de combate. Então você tem que começar também, você vai lá no seu quadro, pega aquele alfinetinho e a cabecinha colorida, põe lá no 27 de novembro e começa a trabalhar aqui atrás, para trás. Porque é o seguinte, cara, 10 dias antes ele tem que ter o time inteiro. A gente fala de 2 meses. De 2 meses eu tenho que ter o time inteiro, cara. Não são 2 meses. A gente fala de 2 meses, é isso que eu ia falar. São 2 meses quando a gente começou a falar mas isso. Já não são 2 meses e a gente tem que descontar uns 10 dias. É verdade, tem que descontar uns 10 dias porque tem que estar tudo certinho que lá. É quando coincide a volta da data FIFA. Exatamente. De novembro. Em novembro. Novembro tem outra. Você tem ali, cara, porque é o seguinte, quando vai para a seleção, o Uruguai tá lá, cara. O Uruguai já não tá legal. Agora tem o Brasil e a Colômbia também. O Uruguai tem... Argentina. O Brasil é que tem a Colômbia e o Uruguai. O Brasil tem a Colômbia e o Uruguai. Argentina e Brasil. Só isso. Então você imagina o que é esta data FIFA? Você acha que o Uruguai vai economizar a Arrascaeta? Claro que não. E o Arrascaeta também quer disputar a Copa do Mundo com a camisa da seleção dele. Ele vai falar não? É legítimo. Então o cara vai lá, ele se doa, ele dá o máximo. Como ele dá o máximo para o Flamengo. Agora, é máximo aqui, o máximo ali... Chega uma hora que não dá. Só os números do jogo aqui, Onzete, para passar para você. A gente tem uma telinha aí, vamos ver. Daqui a pouquinho o Renato Gaúcho vai falar, você vai ouvir e ver aqui no Linha de Passe. Posse de bola do Flamengo quase 60%, passes certos 444, chutes no gol, 2 para o Fortaleza, 6 para o Flamengo. Fortaleza que teve 6 chutes, o Flamengo 13 no total. Ações na área rival 14 do Flamengo, escanteios 5-3 e ações defensivas, o Flamengo também com mais ações defensivas, 54-44. Você ia falar aí, Zelt, vamos lá. Eu ia falar que eu não sei se o Renato é mágico, como a gente colocou aí no nosso PC, mas eu tenho uma certeza. A cartolinha dele tem mais coelhos que as dos outros. Mas tem que saber usar os coelhos, né?
Tem que saber usar e ele tem sabido usar. E alguns coelhos de maneiras diferentes. Pega o Vitinho, por exemplo, a função em que o Vitinho jogou no meio da semana. E não estou dizendo que ele foi Arrascaeta, porque não vai ser mesmo. Claro. Nem Everton Ribeiro. Não é isso que a gente está querendo. A gente está querendo um plano B. Né? Plano B em relação a isso. Foi muito bem executado. Hoje, numa outra função, acho até que tomou um cartão amarelo muito do besta, que o deixa de fora da próxima partida, que tentou chutar ali a bola com o adversário na frente, enfim. Tem também essas coisas que dão uma destoada. Não é momento para isso. Né? Tá faltando gente para colocar em campo. Sim. Mas vamos colocar isso de lado e vamos pensar na função dos jogadores. Porque quando você fala dos desfalques do Flamengo, se fala muito em qualidade individual, um pelo outro. Você fala assim, não tem o Isla, mais o Mateuzinho, muitos até querem como titular. Mais o Mateuzinho que o Isla, muita gente quer. Mais o Mateuzinho do que o Isla. Não tem, eventualmente, algum jogador na frente como o Bruno Henrique, mas o Michael é um reserva que jogaria em qualquer outro time. Aqui a questão não é só essa. A questão é que desfalques, principalmente como os de Arrascaeta e Everton Ribeiro de uma vez, descaracterizam o jeito de jogar. Então, se você perdeu aquele jeito de jogar, você tem que procurar um outro, que é o que o Renato vem tateando e hoje tateou durante todo o primeiro tempo até achar no segundo. Essa bola cantada aí, da bola que sobraria para o Pedro, foi uma aposta durante toda a partida. Toda a partida se apostava nisso. Falta a bola chegar no Pedro, porque a hora que a bola chegar no Pedro, e a bola chegou no Pedro. E depois também com o Michael, eu gosto muito da versatilidade do Michael. Porque ele é muito mais versátil do que a gente pensava. Se falava que ele era só o cara da corrida, o cara do bota para correr, isso. Que no Flamengo não vai dar certo, porque do Goiás... Que era essa característica no Goiás, né? Essa continua sendo a principal característica dele. Mas ele é um cara capaz de fazer gol de cabeça, de entrar como centroavante, muitas vezes já fez isso, de tabelar, de participar de uma jogada. Ele não é o cara, o samba de uma nota só. Isso mostra que para o futebol a gente não... Essas conclusões definitivas. Foi um jogador, Michael não fosse o Renato Gaúcho, talvez estivesse fora do Flamengo. Pois é. Possivelmente. Lembrando que o Michael insistiu no começo da temporada para permanecer no Flamengo. Um carimbão na testa, assim, só joga assim. Michael e Vitinho. E os treinadores que passaram lá, até o Renato, também acreditavam nisso. Nessa maneira de jogar do Michael, que era o Goiás, a gente também.